Olá pessoal, aqui é o Tadeu de Oliveira, jornalista, doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, e este é mais um episódio do Marginalia Podcast em 2024. Iniciamos uma nova série, denominada Autores, e neste primeiro episódio discutiremos a vida e a obra de Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes pensadores da história da humanidade. Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, no dia 28 de junho de 1712, e faleceu em Hermonville, na França, no dia 2 de julho de 1778. Entre suas principais obras estão Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, do contrato social, Emílio ou da educação e os devaneios de um caminhante solitário, além de As Confissões. Para discutir as obras deste grande pensador, recebemos aqui o professor Douglas Araújo, professor associado do Instituto Humanitas da UFRN. Professor Douglas é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UFRN, mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Vamos a mais essa importante discussão sobre um dos grandes pensadores das ciências humanas. Vamos discutir a vida e a obra de Jean-Jacques Rousseau. Quero dizer que a minha participação tem como objetivo trazer um pouco de reflexões das leituras que a gente faz. Obviamente que Rousseau está no meu roteiro de pesquisa, que eu estou nesse momento escrevendo a minha tese para titular, e o tema que eu trabalho, de certa maneira, faz afinidades com as reflexões do Rousseau. Vamos falar um pouco desse Rousseau que chega em Paris em 1741, mas antes dizer um pouco da vida dele, porque sem falar da vida dele talvez se torne impossível compreender a obra do Rousseau. Aliás, essa é uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui nessa discussão, mas em sala de aula, em toda oportunidade que tenho, que uma das maneiras de endeusar um pensador, e infelizmente nossa educação toda trabalha assim, é extirpar ou eliminar a sua história de vida. De certa maneira, fazendo isso, o pensador apresenta-se para nós como uma espécie de iluminado, quando na verdade me parece que a história dos grandes pensadores diz respeito à sua história de vida. E eu acho que o Rousseau nos permite pensar sobre isso, porque ao deixar escritas suas confissões, embora nas caminhadas, que é um outro texto dele, nas caminhadas, os devaneios do caminhante solitário, que são 10 caminhadas, ele vai dizer que provavelmente, como ele escreveu boa parte da obra dele de memória, ele vai dizer que em alguns momentos as lacunas de dados ele preenche com os devaneios dele, Então, mas uma das coisas que eles debatem, inclusive na sua quarta caminhada dos devaneios, é que ele sempre foi muito fiel à verdade. Então ele tem uma discussão moral, ética, muito interessante sobre a questão da mentira e da verdade. Inclusive ele vai mostrar, nessa quarta caminhada dos devaneios do caminhante solitário, ele vai fazer toda uma discussão ética sobre o que é uma mentira e o que é, digamos assim, algum momento que você pode criar, vamos usar a terminologia atual, um fake news, como ele acusa, por exemplo, Montesquieu, numa de suas obras, ter intitulado como uma obra originária da Grécia, quando na verdade era de autoria do próprio Montesquieu. Isso, segundo o Rousseau, Montesquieu teria feito para dar visibilidade à obra.
Então, como você já introduziu, né, o Rousseau, ele nasce em 1712, né? Infelizmente, a sua mãe morre 10 dias após o seu nascimento, né? E isso parece ter marcado profundamente o pensamento do Rousseau, né? Se vocês leram, né, para as discussões aqui do laboratório e do podcast aqui, o primeiro livro de Emílio, ele fala literalmente, né, em forma metaforizada, literalmente dessa tragédia, porque ele fala, ele traça um quadro do que seria uma família saudável, né? Mas e aí vai descrevendo o quadro de uma família. E aí é importante destacar que essa família que Rousseau está se referindo é a família genebrina e não parisiense. E aí vocês poderiam dizer, mas professor, qual é a diferença que tem? A diferença é que Genebra era uma cidade manufatureira, né? A Suíça tem só 9% do seu território agricultável. Me parece que, olhando direitinho para a história da Suíça, é um país que, com o desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento do comércio, logo Genebra, mas não só, vão se tornar cidades manufatureiras. E Genebra é um exemplo, né? Inclusive a família do Rousseau era quase toda de artesãos, né? E aí é importante isso, porque aí ele está falando dessa família artesã, que tem uma disciplina familiar muito forte. Se vocês olharem como é que ele desenvolve no Emílio o que seria criar uma criança, ele está falando de um lar claramente genebrino e não de um lar parisiense que ele conheceu e que ele está contestando naquela obra, que é exatamente as famílias nobres, as madames não amamentavam mais seus filhos, tinham amas para isso, né? Tinha um preceptor para seus filhos, e aí ele vai questionar claramente toda essa educação. E é interessante que ele tem como ideal a família genebrina, mas a família dele não foi isso, porque infelizmente ele ficou órfão ao nascimento. E depois, aos 9 anos de idade, o pai tem que se exilar de Genebra, e aí mais uma vez atentar para esse detalhe. Tanto o Guy Endoré como o Wilson Lousada e outros autores diz que ele também foi abandonado pelo pai, quando na verdade não foi bem assim. Ele foi entregue, né, a uma família de pastores para ser educado junto com o seu primo, que tinha uma família. O tio dele era casado, era engenheiro, né, e tinha um padrão de vida melhor do que o do Rousseau naquele momento. E essa estadia era paga, não era gratuita. Então, mesmo sendo o pai do Rousseau naquele momento um homem que precisava se exilar por uma briga que ele teve lá em Genebra, ele teve os cuidados de deixar o filho junto ao senhor Lambercier, para receber inclusive uma educação nos moldes tradicionais, onde ele ia aprender o latim, etc, etc, etc. Mas é interessante assim chamar a atenção que dos 2 anos aos 9 anos, que é quando o pai tem que deixá-lo nessa aldeia próxima de Genebra, o pai do Rousseau faz uma espécie de mãe-pai do Rousseau. O Rousseau até acha que houve excesso
nesse tratamento. Tanto é que também, pelo fato do irmão, aos 17 anos, sair de casa, o Rousseau acha que é porque o Rousseau estava sendo recebendo mais atenção da família do que esse irmão, que estava sendo educado para ser o sucessor na arte de relojoeiro, que o pai do Rousseau era relojoeiro. Tá? Então, o pai do Rousseau, aos 2 anos, Rousseau com idade de 2 anos, já lia as obras que a mãe tinha deixado na sua biblioteca particular. Aos 3 anos, segundo Rousseau, ele já lia para o pai, aos 3 anos de idade. A biblioteca deixada pela mãe logo se esgotou. Em seguida morreu seu avô, que era um pastor conceituado, portanto tinha uma erudição maior, porque a educação entre os artesãos era muito cultuada. Isso que é uma coisa que é muito importante saber. E provavelmente o Rousseau estaria sendo educado não para ser um artesão, mas provavelmente para ser uma espécie de intelectual. Porque essa preocupação de ler obras em tenra idade, e logo aos 3 anos ele já está lendo para o pai, ele diz que está lendo e o pai trabalhando até altas horas da madrugada. Então assim, e aí ele também descreve um índice dessas obras. Então tem obras clássicas da literatura greco-romana. Portanto, ele até enumera as que ele mais gosta, e chega um momento que ele diz que se imagina um ateniense, um romano, né? Aquilo mais ou menos que faz o Maquiavel, dizendo que às 6 horas, depois que voltava da taverna, tomava banho, trocava de roupa e entrava para as cortes de Roma. Na verdade, ele usava como metáfora, dizendo que ia ler os clássicos. Então, o Rousseau, logo cedo, tem contato com essa vasta literatura. Porém, passa 2 anos nessa aldeia em Genebra, nas vizinhanças de Genebra, mas aí ele chega à idade de adolescente, e era regra também que teria que encaminhar para a aprendizagem de um ofício. É quando ele vai trabalhar no que seria mais ou menos o que a gente chama de cartório. A ideia era que ele fosse iniciado no que ele chama lá nas confissões de rábula. Rábula é uma espécie de advogado sem formação acadêmica. E ele não gostou. Disse que até o nome causava um pouco de resistência. E aí a família coloca ele para aprender o ofício de gravador, que socialmente, comparado com rábula, era, digamos, de status inferior. Mas ele vai se iniciar como gravador. Vocês talvez não façam a menor ideia do que seria um gravador, mas quem viveu no Nordeste dos anos 50, o gravador ainda existe nas oficinas ali do Alecrim, aquela pessoa que grava nomes em anéis, alianças. Sim. Então isso era uma profissão muito forte, porque o gravador ele colava estampas de moedas, de pingentes. Era digamos uma arte baseada em produção de joias, artigos de luxo, né? O pai dele era relojoeiro. O pai dele era relojoeiro. E o irmão mais velho estava sendo... O irmão mais velho estava sendo educado para essa atividade. E ele trabalhou como gravador. E ele preferiu de gravador. Porém, o pai já não morava em Genebra, né? E ele teria que se submeter à disciplina do mestre. Sim. Mestre de ofício, que não era nada flexível, era extremamente rígida. Até a refeição era controlada pelo mestre, de tal maneira que a proteína
que era escassa nesse tempo, quem controlava a quantidade de proteína na hora da refeição era o senhor mestre. E que, por exemplo, o primeiro prato, que geralmente era mais pobre em proteína, a Europa tem esse costume, né? A entrada, o prato principal e a sobremesa. Então, o primeiro prato, que geralmente é desprovido ou vem com pouca proteína, ao ser servido, o Rousseau era convidado a se retirar. Para vocês terem uma ideia, né? E isso vai marcando a personalidade do Rousseau. E aí ele começa, né? Ele faz toda uma apologia aos tempos que ele passou na aldeia, porque é quando ele volta a ter contato. Ele sai da cidade. Genebra não era nada parecido com Paris. Paris, se na Revolução Francesa Paris já tinha 1 milhão de habitantes, 20 anos, vamos botar 50 anos antes, 800 mil habitantes, já era uma cidade, digamos, de um crescimento demográfico significativo. Então, Rousseau começa a sair para passear fora dos muros de Genebra, porque Genebra era uma cidade tipicamente medieval, né? E toda vez que ele ia passear, chegava fora da hora. O que era fora da hora? Às 18 horas, o muro de Genebra era fechado. E aí, você não entrava mais. E as 2 primeiras vezes, ele foi punido, castigado, porque isso era quebra de regras. E na terceira vez, ele resolveu cair fora. Ele saiu de Genebra. Saiu de Genebra. E aí é quando ele começa, né, digamos assim, esse passeio dele pelo mundo europeu. Inicialmente, ele é indicado para ir para a casa de Madame Varens, que era uma espécie de viúva que recebia uma pensão do reino de Saboia para praticar caridades, ajudar cristãos desgarrados, enfim. Ele chega lá, ela aos 28 anos de idade, ele aos 16, né? Mas o Rousseau também, segundo ele, essas leituras que o pai teria feito, que eram leituras romanescas, faz desenvolver nele um espírito romântico ou romanesco, de tal maneira que ele se apaixona por quase todas as mulheres bonitas que ele encontra pelo caminho. Com Madame Varres não foi diferente, porém essa paixão, porque ele também teve pela sobrinha do senhor Lamberset, que era quem dava as lições lá na aldeia, nas proximidades de Genebra, quando ele estava sendo educado junto com o primo dele, enfim. E aí, Madame Varres, vendo nele um jovem com 16 anos, na Europa, andando pelo mundo, teria tudo para se perder na vida, como se diz. Vamos usar essa linguagem comum. Porque algo ocorreu ao irmão dele. O irmão saiu aos 17 anos de idade de casa, e o Rousseau, quando escreve as Confissões, e o faz já na velhice, se bem que um homem com 60 anos não é tão velho, mas na época era. Mas, bom, enfim, ele não sabia notícia. E depois, quando ele recebe a herança da família, ele demora a receber isso, porque as autoridades de Genebra precisam saber se esse irmão dele ainda era vivo. E não aparece notícia. Enfim, digamos que aos 16 anos, um jovem talvez talentoso, tímido, ele assume todo o tempo nas confissões, na obra dele, de que ele era um cara muito tímido, pudesse, enfim, se desencaminhar na vida. Aí ela pergunta se ele quer, né, ir para Turim, porque em Turim tinha um convento de catecúmenos. O que é isso? É um convento reservado pela Igreja Católica para converter, né, ao catolicismo pessoas adultas, né? Então, o Rousseau, que tinha tido uma educação calvinista, ele era calvinista de origem,
vai para Turim, para esse asilo de catecúmenos, para ser convertido em católico. Permanece em Turim por volta de 9 meses, 1 ano. Depois que termina, eles recebiam uma cota em recurso, que era uma espécie de doação coletada entre os, como é que a gente pode dizer, os iniciados, ou os que estavam ali para ser convertidos, né? Ele recebe esse valor, não consegue se fixar, considera que foi muito pouco, trabalha em algumas atividades, foi meio que gravador numa loja lá, mas aí se apaixona pela dona da loja, e o marido era um militar que se ausentava, e o encarregado de tomar conta da residência, quando o dono da casa volta, segundo Rousseau, deve ter insinuado que ele estava muito encantado com sua senhora, expulsa ele volta a vagar por Turim. Depois uma família da aristocracia de Turim é Itália, né? Norte da Itália, começa a usar os trabalhos do Rousseau, não o contrata como lacaio, mas é quase como uma espécie de lacaio, sendo que, como tal, ele recebe um tratamento diferenciado, porque a família resolve estimular e pagar para que ele voltasse a estudar latim, porque ele mostra essas habilidades. Nesse momento que ele está em Turim, ele já mostra a habilidade de traduzir o italiano para o francês e o francês para o italiano, né? Provavelmente fruto dessa leitura, dessa investigação prematura que ele teve dos 2 anos aos 9 anos, aos 13 anos de idade, contando o tempo que ele estudou, né, com o senhor Lambancé. Então, que era um pastor também, né? Então ele está nessa família, essa família querendo investir nele, aí aparece um conterrâneo desses andejantes da Europa, e ele resolve largar tudo e voltar para a Europa, para Paris, nessas alturas Madame Weiss está em Chambéry, mas ele volta, passa por Paris e depois procura ela recebe ele de volta, ele passa a trabalhar como secretário do rei de Saboia, lá no cadastro, não trabalha mais que 1 ano, resolve abandonar, pede para estudar música, Madame Weiss financia esses estudos, depois ele quer ser professor de música, e aí começa a ensinar a alunos, né? Quer dizer, ele está aprendendo, mas ao mesmo tempo estudando, né? E aí ele desenvolve uma técnica de pautar as músicas por números, e aí também começa a querer compor. E a essas alturas do campeonato ele começa a apresentar, eu digo que é uma espécie de depressão, só que esse termo não era conhecido, né? Ele fala de um torpor, e aí ele recorre aos médicos, e aí a medicina da época não tinha conhecimento suficiente para isso, tanto que no Emílio, vocês devem ter percebido, ele apresenta os médicos como uma coisa assim horrorosa, a medicina como uma coisa horrorosa, porque exatamente, primeiro, a medicina era uma arte muito atrasada ainda para o seu tempo, né? E aí ele foi aconselhado a fazer sangria, né, a diminuir o consumo de leite, né? Ele disse que estava na moda, é engraçado que as modas voltam, né? A tomar muita água, ele disse que quase se desmanchava de tomar água, né? E chegou um momento que ele abandonou essas dietas todas, e por isso que ele tinha uma visão muito crítica da medicina, embora depois ele viaja novamente, solicita
a Madame Varres, que financia ele aí para um centro médico um pouco ainda dentro da Suíça, mas distante de Chambéry. Nessa viagem ele se apaixona por outra mulher e tal. A essas alturas ele já estava vivendo maritalmente com Madame Varres, e aí se a gente psicanalizar, podemos dizer que Rousseau vivia um conflito, porque Madame Varres, ele chamava ela de mamãe e ela de meu pequeno. E aí ele, aos 24 anos de idade, depois que ela perde um dos amantes, que na verdade era um serviçal dela, ela convida ele para ser amante dela, né? E aí ele passa a ter essa relação com ela. E é engraçado porque quando ele faz essa viagem procurando esse centro médico na Suíça, ele no caminho já fica bom, já desaparecem os sentimentos de perturbação, de torpor, como ele fala. Isso seria basicamente uma depressão que ele tinha passado. Eu entendo que sim, que é uma espécie de depressão, porque a medicina da época não conhecia depressão. Tudo que a medicina sabia era de alguns fenômenos ou doenças físicas que você podia tratar com sangria, com regime alimentar, com algumas ervas. Sim, Madame Varres praticava a prática da medicina popular, chamada de, como é que é o termo da época? Alquimia. Praticava um pouco de alquimia. Ele, o próprio Rousseau, se interessou em conhecer as plantas, praticou um pouco, né, de botânica. Ele estudou, depois ele volta a fazer isso na velhice de forma mais intensa. Eu estou mostrando que o Rousseau, ele vai mergulhando lá nesse centro médico. Você entrava lá para ser tratado, mas você também tem que aprender medicina. Inclusive ele aprendeu dissecação de cadáveres. E disse que não levou à frente porque o mau cheiro era insuportável. Agora eu fico imaginando como não era o ateliê de Leonardo da Vinci aos 16 anos, dissecando cadáveres lá na Itália. Século XVI, né? Século XVIII, o Rousseau disse que não suportou. Mas veja como era interessante, né, essas artes. Ele vai para se tratar, mas tem que aprender a arte da própria medicina. Porque dissecar cadáveres fazia parte dessa formação. E aí ele volta. Quando ele volta, aí qual é o dilema dele? Madame Varres havia colocado um amante no lugar dele. Que interessante, né, professor? A vida do Rousseau é cheia de controvérsias, polêmicas. Isso tudo é descrito por ele, viu, nas Confissões. Sim. Ele deixou ali bem claro. Bem claro. Ele não tem nenhum pudor em colocar isso. Algumas coisas ele fala que teria sido algo que ele carrega como culpa. Como, por exemplo, lá em Turim, nesta casa que ele estava sendo tratado, e recebido em uma espécie de lacaio, mas um lacaio privilegiado, ele roubou uma fita e acusou Marion, a lacaia da casa. Ela foi humilhada publicamente. E aí ele conta isso nas Confissões como um dos grandes pecados dele, né? Ele tem essas peraltices, digamos assim. Ele teria colocado na panela de uma senhora vizinha a ele em Genebra sujeira. Devia ser uma trempe, a pobreza, né? Na Europa era muito comum. E aí eu sei que ele teve acesso ao fogaréu dessa senhora, e ela estava preparando lá uma comida e ele botou areia, não lembro agora, areia ou foi tijolo, um negócio assim. Então ele fala dessas coisas, como por exemplo o abandono que ele fez dos 5 filhos dele, que aliás isso foi o grande problema, né? Porque daquela fala inicial nossa, quando a intriga entre intelectuais, aquela vida boêmia, mas também de traições, porque essas madames quase todas tinham amantes, né? O Voltaire, por exemplo, né, era cheio de amantes, né? E algumas amantes
também tinha outros amantes, né? Então, por exemplo, o Voltaire chega na casa de uma de suas amantes e encontra ela com um outro amante que ele não sabia que traía. Ele traía o esposo dela, da madame, mas não sabia que era traído por outro amante, né? Então, e aí, se vocês entenderem esse contexto de Paris, se vocês vão entender, de certa forma, a crítica que o Rousseau faz no Emílio da educação à moral parisiense, né? Porque ele está muito mais preso à moral calvinista do que à moral parisiense, que é católica. É bom fazer essa distinção, porque vocês que leem o Weber sabem que o catolicismo ele gera uma ética mais frouxa do que a ética protestante, e especialmente a ética calvinista, né? Então, essa picuinha, essa história dos filhos abandonados foi muito usado para condenar Emílio, que foi a obra mais perseguida e a que mais escândalo causou, e que a mais que ele teve dificuldade, porque com ela ele imaginava estar concluindo a vida dele. Ele tinha mais duas obras que ele pretendia escrever, que era... Pelo título, eu acho que ele estava querendo dialogar com Adam Smith, a teoria dos sentimentos morais. Ele queria escrever a razão da sensibilidade, que eu acho que era mais ou menos uma discussão sobre os sentimentos morais. Embora eu acho que Emílio, o da educação, é uma teoria dos sentimentos morais. Não tenho a menor dúvida disso, porque ele trabalha todo o tempo esse mundo dos sentimentos, esse mundo, né, do sentir primeiro, né? Ele ironiza essa educação que a gente tem, que tenta, pela razão, educar a criança desde tenra idade. Ele diz que é um absurdo, porque a criança, primeiro, se move no mundo dos desejos, dos sentimentos, né? Então, e parece um pouco antagônico com a própria experiência, quando ele também critica o excesso de livro, o uso excessivo de livros. É como se ele fosse contra o pensamento, e ele não é. Ele só quer mostrar que, na didática que ele formula no Emílio, é que não se deve desprezar essa dimensão do ser humano, né? Que é a dimensão dos desejos. Então, isso foi muito usado, e aí o Rousseau foi acusado de farsante, né? Porque como é que o cara vem dizer, né? No primeiro livro do Emílio, vem dizer que as crianças têm que ser educadas pelo pai, pela mãe, tem que ter um bom pai, uma boa mãe, tem que ser amamentado, etc, etc, quando ele pegou seus 5 filhos, né? Então, há uma declaração clara dele, quando ele diz que o pai que não cumpre as funções básicas é um devedor para com a sociedade. Há claramente um reconhecimento, e ele diz isso nas Confissões. Ele revela, segundo ele, como uma maneira de se livrar do peso disso, embora ele reconheça que isso ele carrega para a vida toda. Então, ele volta de Turim. Não, ele volta do tratamento médico, encontra Madame Varres com um outro amante, mas diz para ele que não há problema. Ela manteria relacionamento com os dois, não ia mudar em nada. Só que ele não aceitou bem isso, aí arranja um emprego de preceptor, vai ser preceptor, mas fica pouco tempo, aí pega essa modalidade numérica de copiar música, e mais uma obra de autoria dele, já que eu não lembro agora o nome, porque são muitas, e vai embora para Paris. Chega em Paris em 1741, aos 29 anos de idade. Sendo que ele leva os contatos, né, porque Madame Varres era conhecida, de certa maneira, ela era protegida do rei de Saboia. Então, ela recebia uma pensão anual, né, que era com esse dinheiro que ela mantinha, além do que ela ganhava com os produtos que ela preparava, né, uma espécie de
alquimia, mas num padrão mais artesanal. E o Rousseau carrega essa experiência, mais uma dessas experiências, das tantas que ele teve pro resto da vida. Chegando em Paris, logo em seguida, ele recebe o convite para ser secretário do embaixador de Paris em Veneza. Ele passa 2 anos, se eu não estou enganado, nessa função. Depois ele se aborrece lá, chega a brigar mesmo com esse embaixador, retorna para Paris. Aí é quando ele começa a fazer amizade com Diderot, escreve, e aí consegue que uma de suas óperas seja executada no teatro da corte parisiense. Ópera do Rousseau. Do Rousseau. Ele tinha uma relação estreita com a música, né, professor? Sim. Porque ele vai para Paris com a pretensão de ser copista de música. Uhum. E inicialmente as apresentações dele nas famílias nobres eram exatamente cantando. Ele cantava música, né? Ele até cita, geralmente acompanhado pelo cravo. O cravo é uma espécie de piano, né? Digamos um piano mais simples. Eu não sou bom de música, mas é um instrumento musical. E aí ele passa boa parte da vida dele ganhando dinheiro como copista, né? Porque mesmo depois que o ensaio que ele escreveu, né, sobre desenvolvimento das artes e da ciência, que é aconselhado por Diderot. Aliás, Diderot, na mesma época, essa amizade dele com Diderot faz com que ele participe da elaboração da enciclopédia, com um verbete sobre música, né? A essas alturas, a ópera dele é executada, ele recebe, o rei quer dar a ele uma pensão anual, ele não aceita, com medo de perder a autonomia dele. Autonomia, leia-se, viver escolhendo livremente o que fazer e o que não fazer. Aliás, ele diz que a liberdade que ele entende ser liberdade não é a liberdade de fazer tudo, de poder fazer tudo, mas de poder não fazer aquilo que não deseja. Isso para ele seria a maior liberdade, não fazer aquilo que não deseja, né? Então, ele odiava ser obrigado a fazer qualquer coisa. É por isso que ele vai abandonando esses empregos que vão sendo, que vão aparecendo: preceptor, lacaio, secretário do rei, secretário de embaixador, enfim, professor de música, tal. Ele vai passando por tudo isso. Gravador, ele trabalhou lá na loja em Turim como gravador. Então, assim, ele vai abandonando tudo isso, porque no fundo, aí entra um outro elemento. Eu acho que o Rousseau, mesmo sendo genebrino, eu acho que não sei se é o pai dele que é de origem francesa, eu acho que tem sangue latino, né? Porque o Rousseau incorpora muito essa ideia do artesão itinerante, né? Embora ele vai ser um artesão diferente, porque ele não vai ser relojoeiro, né? Nem vai ser gravador, mas veja, se ele tivesse dedicado à profissão de gravador, o gravador na Europa do século XVIII era, de certa maneira, um artesão itinerante. Inclusive, ele elogia o artesão, aquele que tem a sua independência civil, individual, de pegar suas ferramentas, isso está no Emílio, né? No momento que quiser pegar suas ferramentas e ir embora. Ele não está sujeito a ninguém. Para ele, o artesão, essa ética do artesão, para ele é a ética máxima, né, do que ele vai chamar de liberdade. Então, ele já está nesse ambiente, começa a frequentar as casas mais importantes de Paris, tem essa possibilidade de receber uma pensão do rei, mas não quer, e continua como copista, participa do roteiro musical de uma ópera do Voltaire, certo?
e começa a escrever outras obras. Contrato Social, primeiro veio da origem da desigualdade entre os homens. Depois o Contrato Social, até aí tudo bem. Só que a essas alturas ele já se recolhe, não quer mais viver em Paris, passa a viver sempre em regiões, em aldeias, né? Ele começou essa experiência ainda quando vivia com Madame Varens, mas cada vez mais ele vai se afastando. Ele diz que está se afastando dessa convivência com D'Alembert, Grimm, Diderot, que ele considera nefasta. Segundo ele, a essas alturas já estão especulando muito sobre essa história dos filhos, tal, bababá. Ele já tinha publicado o Emílio? Não, ainda não. Quando ele publica o Emílio, na mesma época, o Voltaire também já estava sendo perseguido pelas posições dele. E esse autor aqui, né, o Guy, vai dizer que, de certa maneira, por ter desmascarado, porque o Voltaire tinha o hábito de escrever seus ensaios de forma anônima. Ou, como é que se dá o nomezinho quando você usa pseudônimos? O Voltaire fazia isso. Então, as críticas mais fortes do Voltaire aos costumes católicos, geralmente ele usava pseudônimos. E o Voltaire nunca usou o Rousseau nunca usou desse subterfúgio. Sim. E aí, em algum momento, uma das obras do Voltaire foi identificada e foi decretada a prisão. Aliás, o Voltaire teve preso na Bastilha, um período curto, mas teve. O Diderot também. Na prisão do Diderot, o Rousseau escreveu às madames influentes da corte, que ele conhecia, pedindo pela soltura do Diderot. E o Diderot foi solto, e fizeram chegar até Diderot essa contribuição que o Rousseau teria dado para a liberdade do Diderot. Mas aí, quando veio o Emílio, aí as tensões, mas eu acho também o desgaste da monarquia, porque 20 anos depois você tem a Revolução Francesa, né? Então, o desgaste, esses intelectuais envolvidos nessas intrigas, o Voltaire sendo perseguido, né? Ele também, quer dizer, por conta desse livro, ele passa a ser perseguido. Aí é decretada a prisão dele e a queima da obra. Aí ele começa a fugir, quando aí ele sai de Paris, volta para a Suíça, vai para Berna. Em Berna a mesma coisa. Depois ele recebe o convite para ir para Londres. Ele resiste o máximo, mas acaba indo. Depois volta. Dizem que ele foi muito bem recebido por David Holmes, que era um grande amigo de Adam Smith, parceiro, amigo, colaborador e tal. Ele diz que o Rousseau foi muito grosseiro porque desapareceu da vista de David Hume, voltando para Paris ou para Genebra ou para Suíça, acho que para Suíça, sem sequer comunicar a David Hume. Então, assim, o Rousseau passa a ser perseguido. Ele tinha como pretensão encerrar a carreira dele com essa obra e viver, porque ele considera que é a obra dele que coroa, digamos assim, a sua experiência literária. Ele também não queria mais escrever, ele abandona outros projetos, se bem que depois ele escreveu isso aqui, é o último texto dele, é esse. Que é Os Devaneios do Caminhante Solitário, isso, o último texto. Os Devaneios do Caminhante Solitário. Parece que eu estou na frente da TV mostrando assim, né? Sim. Professor, é interessante também passar para os nossos ouvintes os livros que tratam sobre a biografia do Rousseau. O senhor falou do livro do Guy Endore. Guy Endore. O nome do livro é O Coração e o Espírito. E o Espírito, que é uma espécie, ele coloca, né, história com que é uma espécie de romance sobre Rousseau e Voltaire. O coração seria Rousseau, o homem das emoções, e o espírito seria Voltaire.
né? Interessante. Então, é interessante essa divisão que, de certa maneira, está consagrada na Revolução Francesa, né? A liberdade como uma expressão do pensamento de Voltaire e a igualdade como uma expressão do pensamento do Rousseau. Sim, professor. Depois que ele publica o Emílio, é perseguido, enfim, ele queria parar de escrever, mas acaba escrevendo o último livro... Os Devaneios do Caminhante Solitário. Que é distribuído em 10 caminhadas, sendo que a última caminhada... Ele não concluiu. Não concluiu. Exatamente. Porque ele faleceu. A gente pode dizer também que as confissões ficaram incompletas, porque ele termina as confissões no momento que ele está saindo de Berna, da região de Berna, indo para um novo exílio, mas que ele estava cogitando ir para a ilha de Corça, mas na verdade ele acaba indo para a Inglaterra. Mas aí ele para as confissões aí, ele não retoma, porque ele não fala desse período que ele volta para Paris, porque ele morre em Paris, né? Numa espécie de condado, porque lá ele tinha isenção da perseguição, ele está protegido lá, ele recebe essa proteção, é próximo de Paris, mas como era um condado, não havia como as autoridades parisienses interferirem, prender ele ou coisa do tipo. Então lá ele foi protegido, morreu, recebeu um funeral, digamos assim, um tanto quanto simples, porque havia toda aquela disputa da igreja, né? A essas alturas ele tinha voltado a ser, eu esqueci de dizer isso, né? Porque ele voltou a ser protestante. Então a igreja ainda era responsável por, no momento do funeral, consagrar alguma, como é que eu diria, algum reconhecimento, tá? Tanto é que o Voltaire faz o maior esforço, segundo o Guy Endori, faz o maior esforço para receber a extrema-unção, porque era como se fosse não receber, é como se fosse um exílio espiritual, seria desonroso. E o próprio Voltaire fica revoltado quando se faz isso em Paris com uma atriz que exatamente não é reconhecida pela igreja, porque ser atriz era considerada uma profissão, digamos, imoral, coisa do tipo, que não recebia o aceite, a aprovação da igreja. E aí o Voltaire, que morre 30 dias antes, né, também recebeu um funeral disfarçado, embora feito por uma igreja católica de um povoado, mas foi, portanto, um reconhecimento da igreja, mas feito de forma disfarçada. E o Rousseau foi enterrado mesmo dentro do condado. Recebeu a extrema-unção de um padre, a convite do conde que havia dado proteção ao Rousseau. Porém, quando os revolucionários tomam o poder, Rousseau e Voltaire recebem um novo cortejo funerário e são retirados de seus túmulos de origem e levados para o Panteão, o Panteão era a matriz da Igreja Católica de Paris, mas foi transformado em Panteão. Quando houve a restauração, eles foram arrancados de volta e levados para um cemitério comum. Quando voltou novamente ao restabelecimento da República, novamente eles foram resgatados. E só em 1794 é que finalmente termina esse conflito do funeral definitivo, quando ele é colocado as suas cinzas definitivas no Panteão em Paris. Isso em 1794. De tal maneira que os dois tiveram uma espécie de 4 funerais. 4 funerais. Isso está em Guy Endori. Interessante.
Muito interessante a biografia de Rousseau, Voltaire também sendo trabalhado aqui em paralelo. Não tem como não entrar na história, porque eram todos da mesma época, Diderot, Voltaire e D'Alembert. Aliás, na trama tanto das Confissões, eles estão presentes, como na história do nosso autor já citado aqui. Pensadores fundamentais para a humanidade. Professor Douglas Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui no Marginalia Podcast. Eu que agradeço, eu espero ter falado alguma coisa que possa ser considerada importante para o estudo não só o estudo do Rousseau, né? Veja bem, quando eu disse que era importante resgatar essa coisa da imersão do Rousseau na vida real, ele traz isso para o Emílio, ou da educação, e é toda a sua teoria sobre educação, e aí tem questões, eu não sei se a gente pode... Tem questões que não estão resolvidas em nosso pleno século XXI, que é a questão de como você resolver o problema do ensino sem ser pelo ensino formal, como hoje ainda é. Agora vamos à nossa dica cultural deste episódio com Mayara Andria, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades do Instituto Humanitas da UFRN. Na dica cultural de hoje, vamos recomendar o filme Capitão Fantástico. Capitão Fantástico é um filme de 2016, dirigido por Matt Ross. Ele é um filme que vai narrar a história de Ben Cash e seus 6 filhos, que vivem isolados nas florestas do estado de Washington. Por mais incomum que seja, essa escolha de vida foi totalmente intencional por Ben, que desejava educar e criar seus filhos longe das influências da sociedade moderna. E no filme, ele vai mostrar isso claramente, porque os filhos não aprendem só a ler e a escrever, mas eles também vão aprender a pensar criticamente, a desenvolver habilidades práticas para eles poderem sobreviver somente da natureza e pela natureza. E no filme é possível ver que os temas centrais vão ser tanto uma educação alternativa, uma vida em harmonia com a natureza e uma total crítica à sociedade moderna. São temas esses que se conectam profundamente com o autor de hoje, Jean-Jacques Rousseau, que se assemelha com as suas ideias sobre a educação, a bondade do homem e a crítica à civilização. Então é um filme que a gente pode ver muita correlação e que é muito interessante assistir depois que conhece as obras de Rousseau, como Emílio e entre outras. Professor Douglas, muito obrigado. Quero agradecer eu que também. Agradeço. Obrigado, professor. Quero agradecer também a toda a equipe técnica que está aqui, os estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, do Instituto Humanitas, Cindy Emily, Mayara Andria e Tauan Ribeiro. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Esse foi o primeiro episódio do Marginalia Podcast série Autores. Ele vai ao ar na Rádio Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, FM Universitária, e também no YouTube do Marginalia, grupo de pesquisa da UFRN. No Spotify também estará disponível e será divulgado toda a arte do podcast no Instagram do Marginalia. É só acessar Marginalia UFRN, pesquisar no Instagram, pesquisar no YouTube, no Spotify. O episódio estará lá da mesma maneira que outros episódios também que já foram gravados. Deste ano de 2024, a primeira série que lançamos foi a série em celebração a Michel Foucault. A série que entrevistamos a professora Ceissa Almeida, professor Lucas Fortunato, professor Hermano Machado e professor Josenildo Bezerra. Muito interessante, muito instigante também, da mesma maneira que esse episódio de hoje. Agradecemos a todos pela audiência e até o próximo episódio.